Eu gosto de me apresentar quando eu começo aqui o Zoom ou as lives, né? E já virou meio chavão mesmo, a Beca Sapeca, cara de meleca. E é isso mesmo que eu sou e você sempre, né? Desde pequena. E, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito de vulnerabilidade, que eu tenho lidado com muitas pessoas, muitas mulheres, muitas crianças, que quando estão separadas, né, cada uma tem uma forma de enxergar essa realidade, ou de viver essa realidade, e passar os perrengues, né, dessa realidade. Quando eu fiz a energia o presente, que realmente foi um presente, eu não sei mais dentro de mim, que essa energia foi criada pelo Douglas, né, Rodrigues. Eu não sei o que aconteceu, mas a vulnerabilidade ficou muito mais a minha percepção, ficou muito mais aberto. Então, essa camada que eu tinha, é, ela foi se desfazendo e me deixando mais permeável em contato com essa energia da vibração da vulnerabilidade. E o que é isso, né? Não é você ser fraco, não é você estar sempre triste, não é você estar para baixo, porque ser vulnerável não implica em você ser é, fraco. Quando você mostra uma percepção sua, muito pelo contrário, você está abaixando as suas barreiras e recebendo a vibração e recebendo a energia dos outros, que são infinitas, né? E recebendo de tudo mesmo para você. Por quê? Porque eu percebo muitas vezes que quando você está vulnerável a uma situação ou alguma pessoa, existe muito julgamento. E quando uma pessoa está julgando a gente, né, você se deixa aberto e você olha para aquilo e não se afeta mais. Porque quando a gente começa a entrar nesse mundo de access, né, vamos dizer assim, que é uma nova, para mim, é uma nova realidade, na qual é um interessante ponto de vista também, né, do Gary e do Dan, não deixa de ser, mas você fica pouco se lixando do que o outro está pensando de você, né? Então, às vezes eu passo por uns perrengues, sabe, mesmo aqui, e as pessoas, porque isso, aquilo. Eu falo, bom, tá bom. E daí? Isso não é problema meu, isso é problema do outro. E, as mulheres que eu tenho encontrado, todas têm essa ligação entre elas, né? Nós somos tão iguais. Na verdade, eu não gosto muito de separar homem e mulher, mas a maioria das pessoas que vêm para as minhas classes são mulheres. E eu percebo que as mulheres, elas trazem uma percepção e uma vulnerabilidade escondida. Por quê? Porque elas estão querendo mostrar um lado mais forte delas. Elas querem pertencer, elas querem estar nessa sociedade, elas querem estar na política, na espiritualidade, na natureza, contato com isso, contato com aquilo. Você E, vai aí, eu vou aqui. Vamos ver. Tá bom. gente, vamos desligar o áudio, por favor. Quem está aí? Vou desligar aqui da moto. Pronto. E essa vulnerabilidade que nós temos, nós fomos guardando, guardando, guardando dentro da gente, e nós fomos usando essa capa, né, de proteção, que em Axis eles até chamam de terno de Gilling, que é aquela coisa de camuflagem mesmo, né? Mas uma coisa legal que aconteceu, e foi em Portugal, aqui também eu fiz esse movimento com as meninas aqui. A minha classe aqui
de facelift, não, de barras, não tinha um alemão. Eu tinha turcos, eu tinha italiana, eu tinha brasileiros, eu não tive um alemão. Mas de qualquer forma, eu tive que traduzir porque as turcas libanesas que estavam não falavam português, só falavam alemão. Então, quando a gente faz um movimento entre a gente e elas vêm colocando as posições dela, os pontos de vista, as crenças e tudo mais, e a gente vai abaixando as barreiras, a gente vai trabalhando com a energia vibracional do receber como é para tudo, e mesmo é, mostrando que tem as escolhas, né? Porque quando você mexe a vibração, é como se você realmente estivesse mexendo é, num campo mesmo, sabe? Onde tudo se mexe, tudo se movimenta. E quando você vibra uma coisa, ao redor de você, aquilo, essas ondas acabam atingindo as outras pessoas, né? Então, tanto em Portugal como aqui na classe, eu vi mulheres tristes, eu vi mulheres decepcionadas, mulheres tentando acertar, mulheres querendo a prosperidade, a independência e mostrando aquela força e tudo mais, né? Quando nós abaixamos as barreiras, fizemos puxão energético e falamos o acesso às perguntas, o acesso às escolhas, o acesso a infinitas possibilidades com facilidade, né? E alegria. Quando nos demos as mãos para fazermos uma despedida, para fazermos algo em comum, todas juntas, eu percebi aí a magia disso, sabe? E eu percebi a vulnerabilidade que nós nos encontramos nesse momento. Porque é tão interessante quando você interage dessa forma e nós percebemos que estarmos juntas, unidas, ou mesmo quando se tivesse algum homem, porque na classe da Diva em Paris nós tínhamos homens, nós fizemos um processo também com todo mundo junto. E nós percebemos então que essa vibração, essa vulnerabilidade que nós estávamos nos dando, o prazer de estarmos lá, porque a vulnerabilidade tem tudo a ver com sexualness, que é a energia generativa, nutritiva, é aquela energia que você, quando é criança, você tem da curiosidade, sabe, de querer ter aquele prazer de estar perto dos seus pais, de estar sendo amamentado no seio da sua mãe, de estar tomando um banho quentinho, uma cama quentinha. Essa percepção que a gente acaba perdendo, né, quando vamos crescendo. E a vulnerabilidade está aí, porque um bebê é totalmente vulnerável, né? O bebê é como um ovo cru. Se você deixar cair, quebra. O bebê é a mesma coisa, você tem que estar em constante observação, em constante cuidado, porque ele não sabe ainda nem se comunicar. Então, quando nós nos demos as mãos e percebemos a força que tem a energia da união, né? Essa vulnerabilidade virou uma potência tão grande, e as pessoas ficaram tão emocionadas e vieram para mim e falaram: Meu Deus do céu, eu nunca senti isso. Eu nunca percebi, por exemplo, que eu podia fazer um puxão energético da terra. Eu nunca percebi que eu podia fazer essas demandas para o universo, e o universo me mandaria as respostas. Eu nunca percebi que eu posso e eu devo estar na minha presença, mostrando aquilo que eu sou verdadeiramente, sem estar disfarçada, sabe? Sem estar olhando
e dando tanta importância para o lado de fora. Porque muitas vezes o lado de fora que a gente tanto dá valor não nos deixa sermos quem nós somos. E nós estamos colocando a potência do lado de fora, a potência nessas pessoas ou nessas situações que envolvem a gente, e não estamos mais nos dando crédito, não estamos mais nos permitindo. E a vulnerabilidade está aí, né? É uma permissão. É uma permissão de você dizer: olha, isso me machuca. Olha, isso foi muito legal. E me emocionei com isso. Né? Essa percepção, eu não estou falando nem de sentimentos, nem de drama, nada disso, né? Nem de tristeza, não, eu estou falando dessa coisa de você se permitir a ser atingido pela beleza de uma flor, pela beleza de um lugar onde você está. Então, hoje eu fui numa cidade aqui, eu até postei no YouTube, em Aachen, dentro da Catedral de Aachen, na Alemanha, né? E até estava tendo uma sinfonia. E é uma igreja que ela é toda de mosaico e dourado, azul. A cor predominante deles é o azul. E a emoção, a vibração das pessoas dentro da igreja foi tão grande e, e eu percebi também o quanto que as pessoas ali estavam nessa expectativa. Ai, meu Deus, eu preciso chegar cedo, eu preciso sentar, eu preciso ver, eu preciso estar tudo, né? Eu sei que eu saí da igreja, né? E eu comecei a bocejar tanto. Eu falei, meu pai do céu, quanta expectativa. Então, eu ainda estou me permitindo a ser vulnerável ao ponto de perceber essas coisas também, conforme eu vou andando, eu vou me movimentando aqui nessa realidade, né? Porque nesta realidade, muitas vezes você querer mostrar quem você é ou como você as pessoas vão te criticar, as pessoas vão querer te colocar dentro daquelas caixinhas delas, né? Não, mas isso não pode. Não, você ri demais. E eu ouço isso direto. Mãe, você ri demais. Por que você ri tanto? Qual é a graça disso tudo? Pois é, eu acho graça, eu me divirto com pouco e com muito. Né? Só de estar junto, eu me divirto bastante com a minha família e com os amigos. E essa questão também da vulnerabilidade, por exemplo, esses dias eu peguei um táxi aqui e olha só como os homens também, eles estão nessa percepção hoje, nessa pegada, sabe, da vulnerabilidade. O moço vinha do Paquistão, ele estava dirigindo o Uber, porque o Uber aqui na Alemanha, a Alemanha tem 4, 5, 6 meses no máximo. E ele me disse assim, eu falei, você está gostando? Ele falou, estou gostando, sim. E você está há quanto tempo aqui? Ah, eu estou 5 anos na Alemanha. Falei, legal, tá gostando? Ele falou, pois é, a Alemanha, para mim, é uma cadeia doce. Quando ele falou aquilo, eu falei, uau, né? Meu Deus. Eu perguntei para ele, mas em que sentido, né? Ele falou assim, não, no sentido que eu estou aqui vulnerável, ó, palavras dele, vulnerável com as leis, com a forma e estrutura da Alemanha, não posso sair, não posso visitar minha família, vivo só, porque ele veio sozinho, deixou todo mundo lá, e tenho que trabalhar. E ele foi trabalhar num lugar como taxista, né, onde o sindicato mais forte que existe é o do táxi. Então perseguem ele. Ele fala que ele recebe denúncia direto. Ele recebe denúncia até
por exemplo, na casa dele, que o vizinho reclama que quando ele cozinha está cheirando muito alho. Então, veja, existe toda uma questão que as pessoas não estão olhando, por exemplo, desse fato dos exilados, né? Eles vêm com uma vulnerabilidade muito grande. Eles vêm para uma estrutura pré-estabelecida, porque aqui na Alemanha tem muitas leis, né? Muita forma, estrutura. Então, quando as pessoas aqui se manifestam, essa região que eu moro aqui é muito alegre, a gente tem carnaval, e eles são mais abertos em Colônia, né? Então, você percebe essa um pouco, bem pouquinho da vulnerabilidade dessas pessoas, né? Mas em Portugal, por exemplo, tem muita vulnerabilidade. As pessoas ali, elas ainda estão no tempo do fado, e ainda estão no sofrimento, e lá aconteceu uma coisa também comigo, bem interessante, tá? Tinha uma senhora no meu grupo de barras, né? E eu fui dar a ferramenta, para quem não conhece, do leve e pesado, que a gente aprende fazendo as classes de barras, né? E eu falei, olha, vamos pensar num momento feliz da vida da gente, um aniversário, um almoço, sei lá, uma viagem, né? E ela ficou parada me olhando assim. Eu falei, já conseguiu visualizar? Ela falou, não. Você tem filhos? Ela falou, tenho uma filha. Então, quando nasceu sua filha, aquele momento, aquela alegria, ela falou, também não. Eu falei, meu pai do céu, então vamos pensar numa coisa que você gosta de comer ou de beber, né? E primeiro, daí, quando eu percebi isso, que ela não conseguia acessar isso, eu fui pro exercício de baixando as barreiras, né? Porque quando as pessoas não veem saída, não conseguem se divertir, ou elas estão com as barreiras totalmente levantadas, ou elas estão usando tantas camuflagens que elas já se perderam lá atrás. Depois, então, que nós corremos as barras, tal, nessa senhora, ela veio falar para mim, né? Ah, eu queria dizer para você que eu tenho sim um momento feliz da minha vida. Eu falei, ah, é? E qual foi? Foi hoje estar aqui com vocês, porque eu vivo muito sozinha. Então ela se expôs para nós, né? Eu vivo muito sozinha, minha filha vive em outro lugar, longe de mim. Eu não vejo os meus netos. Eu sou viúva, eu tenho poucos amigos, mas hoje estar aqui com vocês, passar o dia aqui com vocês, me foi de uma grande alegria. Então, veja como tudo isso faz com que a gente se sinta um pouco gratificado. Eu me sinto muito feliz fazendo o que eu faço. Eu me sinto muito gratificada mesmo. E esse movimento nosso do presente, da energia do presente, e mesmo eu às vezes não consigo separar muito uma coisa da outra, porque para mim é tudo energia vibracional, mas quando você vai tirando as suas camadas e aparecendo quem você é, a vulnerabilidade, a sua exposição, o seu estar aqui e ser você, traz para as pessoas tanta confiança e você se sente cada vez mais pertencendo a uma outra realidade. Porque nós não queremos mudar essa, né? Nós não queremos criticar essa, nós queremos simplesmente sermos ou fazermos, escolhermos algo diferente, uma realidade diferente, do qual a gente possa se dedicar à facilidade e alegria. Trabalhando, por exemplo, com as crianças X-Men, eu percebo que a gente só trabalha na vulnerabilidade. Você só está com aquela criança quando você está com as barreiras abaixadas na neutralidade, olhando para o ser infinito ali na sua frente, sem julgamento, sem forma nem estrutura. Por quê? São eles que vão nos ditar com toda a
vulnerabilidade deles, a percepção deles, o como as sessões vão ser desenvolvidas, o como as aulas vão ser desenvolvidas, ou o como nós vamos ter o contato com eles. Porque é uma criança que está ali muito vulnerável a julgamentos, a percepções dos outros, a forma e estrutura, críticas. O julgamento é o pior para eles, porque uma professora que tem uma criança X-Men dentro da sala de aula, ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe lidar com a vulnerabilidade nem dela e nem do aluno. Porque quando você lida com uma criança X-Men dentro de uma sala de aula, você tem que olhar para aquela criança com a neutralidade, olhar como um ser infinito. E olhar que ela tem uma potência, né? E não um defeito. O que ela tem para ensinar para a gente que existe uma outra forma de funcionamento. Isso que Axis apregoa, isso que Axis nos ensina, existe diversas formas hoje de você criar uma realidade ou de escolher quem você é. E os X-Men escolhem de uma outra maneira. Então, quando uma criança está assim na sala de aula, ela não se encaixa de forma nenhuma à estrutura da sala de aula. Ela não se encaixa na estrutura que eles estão padronizando para que todas as crianças estejam. Então, aquela criança atrapalha, aquela criança ela é desagradável, ela é inoportuna, elas não sabem o que fazer com aquela criança. Então, eu já trabalhei no Caritas Santa Susana, sei lá, 6, 7 anos, e era dentro da Paraisópolis. E a gente tinha criança de todos os tipos, com déficit de atenção, autistas, de tudo. E o que nós fazíamos? Primeira coisa que nós fazíamos era acolher as crianças. Segunda coisa que nós fazíamos era dar coisas para aquelas crianças fazerem e mostrarem a potência que elas são. E realmente elas são uma potência. Então, eu pegava às vezes as crianças com déficit de atenção que ficam correndo pela sala, bababá, bababá, e falava assim: tudo bem, então, você vai me ajudar hoje. Você vai apagar a lousa, você vai me ajudar a distribuir a apostila, você vai cuidar dos seus colegas, você vai me ajudar a distribuir os lápis. Vamos ver o que você pode fazer mais. E dava as funções para as crianças. Não colocar de lado a criança, né? E fazer com que ela se sinta não pertencendo. Então, quando você traz para uma situação, um conteúdo, um pertencimento, uma forma de relacionamento, você está mostrando tudo isso dando a permissão que todos interajam. Porque o que o ser humano hoje quer é pertencer, o ser humano quer ter relacionamento. Né? E hoje, por exemplo, eu estava lendo um artigo há pouco tempo sobre quando você faz um teste para entrar numa firma, você pensa que o pessoal do RH ou quem vai entrevistar as pessoas fica lendo o currículo? Não mais. Eles passam assim de leve o olho na faculdade que fez, a formação, se fala inglês, alemão, tal, mas o que eles vão focar mesmo é a forma de relacionamento. Porque hoje o ser humano não sabe mais se relacionar. Eles entram dentro de uma firma achando que o seu colega é concorrente dele, sendo que eles estão trabalhando na mesma firma. Não deveria ter concorrência dentro da firma. Então as pessoas elas não estão mais na percepção do que elas gostariam, o que elas estariam dispostas a ser, pertencer, fazer, criar. Elas estão dispostas simplesmente
a olhar o que o outro está fazendo, como que o outro está fazendo, se a forma que o outro está fazendo vai perturbar ele ou não. Então, esses são os tais dos humanos, né, que ficam criticando a gente, dizendo pra gente, você está errado. Então tem muita ainda falta de vulnerabilidade quando você olha uma pessoa desse tipo dentro de uma firma grande, você percebe que a pessoa está passando por alguma coisa e ela não consegue ver além da primeira dimensão, né? Que é aquela parte onde ela vai e bate de cara, ela não consegue ver uma perspectiva de um todo, que é uma caixa, por exemplo, onde você teria um labirinto. Se você olha de cima, numa terceira dimensão, no quarto, você consegue ver as portas. Mas se você está na primeira dimensão, você só olha direto. Então você bate numa parede e volta. Então, quando a gente trabalha no receber, quando a gente está dentro dessa energia vibracional de Axis, a gente começa a ter uma visão de uma perspectiva completamente diferente de tudo. E hoje o que eu trouxe aqui para vocês é essa percepção da vulnerabilidade. Não se enganem, que ser vulnerável não é você ser triste ou você ter vergonha ou você não querer se expor, né? Porque você não querer se expor também é uma bobagem, né? Também é uma forma de você levantar as barreiras para o outro. Então, toda vez que a gente estiver numa situação assim, né? Nós vamos atualizar, peça para atualizar, sabe? Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é isso, mas quando a vibração do corpo da gente é trabalhada, ela muda. E quando a gente pede para atualizar, é para que ela iguale a velocidade ou a vibração que você colocou o seu corpo hoje. Então, todas as informações que a gente vai recebendo e todas as formas e mudanças, ou mesmo as demandas que você pede para o universo, relaxa, recebe, peça para o seu corpo atualizar. Esquece o estresse, seja vulnerável para você mesmo, receba e atualize tudo isso. Porque nós precisamos de um tempo, sabe, para tudo decantar e a gente atualizar e isso é uma percepção muito sutil. Então, às vezes as pessoas falam para mim, poxa, corri a barra, mas fiquei com dor de cabeça. Eu falo, não é isso, é que o seu corpo precisa atualizar o que ele recebeu hoje aqui durante a sessão. Então, meu povo querido, amado, já passamos aqui dos nossos 30 minutos e eu espero que vocês tenham gostado. Próximo Zoom ainda não sei quando eu vou fazer, nem qual será o tema. Provavelmente eu faço um tema bem diferente, que é o meu trabalho agora que eu tenho feito, é mostrar como eu me divirto com essa vida, né? Porque é uma forma mesmo de ser bem fora da caixinha, tá? Eu vivo a minha vida me divertindo mesmo. Então, tudo que eu faço é com muita diversão. Tudo que eu faço tem que me dar muito prazer. Por isso que eu adoro dar sectioners e adoro fazer a classe de barras e a energia o presente. Gente, então, olha, boa noite. Eu vou ter que fechar aqui porque os meus 30 minutos já foram. Beijo no coração de vocês. E a gente se encontra numa próxima vez. Tchau, meus amores. Beijo grande.